Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, a liturgia deste domingo nos coloca na época em que se falava muito da chegada do Messias. Quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele viria. Esperava um Messias forte, político, lutador. Não esperava um Messias humilde, simples, pobre, e muito menos um servo sofredor. Jesus foi a Nazaré, sua terra, sua cidade, onde viveu e cresceu, e morou até 30 anos. No sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar com grande sabedoria. Todos ficaram admirados com a sabedoria que Jesus demonstrava ter. Os habitantes de Nazaré conheciam sua família simples, humilde e pobre. Sabiam que ele não havia feito estudos especiais e durante o tempo em que viveu em Nazaré não tinha feito nada de extraordinário. Jesus tinha, durante esses 30 anos, ele levava uma vida humilde e simples, de um homem comum, como todos os outros. Por onde Jesus andava ensinando, fazendo milagres, era acolhido e querido pelo povo. Em Nazaré, sua terra, ocorreu o contrário dos outros lugares. Perguntavam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E suas irmãs não vivem aqui em nosso meio? Com essas indagações, rejeitavam a ideia de que Jesus seria o Messias, pois o conheciam. Quando se queria desprezar alguém, bastava substituir o nome do pai pelo da mãe. Por isso a expressão filho de Maria era altamente depreciativa. Na linguagem usada naquele tempo, era também chamado irmãos os primos e os parentes, tanto próximos como afastados. Hoje em dia também usamos esta linguagem quando falamos que somos todos irmãos. Não somos irmãos de sangue, mas somos filhos do mesmo Pai, Deus, e professamos a mesma fé, o mesmo batismo. Somos santificados pelo mesmo Espírito em Cristo Jesus. Os nazarenos desprezavam o poder e a sabedoria de Jesus, porque viam Jesus como filho do carpinteiro, de origem humilde e simples, do qual não poderia surgir tanto poder e tantas luzes. Ao invés de aceitá-lo, o desprezavam e rejeitavam. Daí a resposta de Jesus aos seus conterrâneos: um profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na própria família. É sempre assim. Somos mais reconhecidos fora da nossa família, fora da nossa terra, do que na nossa própria família e terra. E como é difícil evangelizar, principalmente os da família e os mais próximos. Jesus não quis fazer curas e milagres em sua cidade porque se mostravam incrédulos. Em outros lugares, os ensinamentos libertadores de Jesus despertavam a fé e o entusiasmo das pessoas sinceras. Já nos nazarenos, a indiferença. Hoje dá-se o mesmo. Não há milagre que convença aquele que não quer acreditar. Deus não força os homens a aceitar suas graças e quer deles ao menos uma cooperação
que é a vontade de recebê-las. Diz os estudiosos que Jesus levou seus discípulos a Nazaré para ensiná-los a não desanimarem diante das contrariedades na pregação. Mostra com o exemplo de seus conterrâneos que a palavra de Deus pode encontrar resistência e repulsa até naqueles que devem ser os mais prontos e dispostos a acolhê-la. Os discípulos aprendem uma importante lição daqueles que esperamos encontrar apoio, participação e solidariedade. Pode acontecer que encontremos obstáculos, mas, apesar de tudo, o anúncio do reino não pode deixar de acontecer. Irmãos, desempenharemos nossa missão de discípulos missionários ou ficaremos paralisados como os conterrâneos de Jesus? Que o Senhor nos fortaleça no caminho da evangelização, que os obstáculos que surgirem não nos impeçam de continuarmos nossa missão. Diz a sabedoria popular que havia uma moça muito jovem que cuidava de seu irmão, que desde pequeno já nasceu paralítico. E naquela cadeira de rodas, ela andava com seu irmão para cima e para baixo. E os dois eram felizes, alegres. Ele foi crescendo, desenvolvendo, ela também. Mas eles continuavam na mesma alegria, no mesmo entusiasmo. Um dia perguntaram então para ela: você não se cansa de ficar andando com o seu irmão nessa cadeira? Agora ele cresceu, desenvolveu, já está um homem. Isso não pesa para você? Ela diz: não, porque ele é meu irmão, porque eu o amo de coração. E assim, prezados irmãos, quando há amor, quando há dedicação, quando há carinho, não existe peso, não existe obstáculos. Exige sim um pouco de sacrifício, renúncia, exige sim um pouco de doação, de dedicação. Foi isso que Jesus fez para com as pessoas. Com sua humildade, com sua simplicidade, curou a todos que o buscavam. Mas na sua própria cidade, ele não foi realmente acolhido, não foi recebido. Mas mesmo assim, ele continuou a sua missão. Ele continuou a mostrar e revelar que a missão dele é uma missão divina e veio para todos. E que, de fato, toda a sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação foi por amor às pessoas. Como aquela jovem que levava seu irmão para cima e para baixo, naquela cadeira de rodas, que não era um peso para ela, porque era seu irmão e o fazia com muito amor. Que nós aprofundemos a palavra de Deus neste domingo e busquemos realmente viver com humildade e com simplicidade. Apesar das perseguições, apesar dos obstáculos, das indiferenças de muitos, não desanimemos, porque nós servimos a Deus, servimos ao Senhor Jesus com todo o nosso coração. E gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que me parabenizaram pelos 34 anos de sacerdócio. Uma vida dedicada ao Senhor Jesus, uma vida dedicada ao Evangelho, do qual realmente me sinto muito feliz. Enquanto eu realmente, por ter forças, coragem, vou servir a Jesus, servir realmente o Evangelho e procurar servir aos irmãos que Ele me confiou com muito amor, com muita gratidão e com muita ternura. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Obrigado por todo o apoio que eu tenho recebido de todos vocês que realmente estão ao meu lado, procurando me ajudar nesta caminhada. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.